Bom, quando você, como cidadão, e você pode fazer isso e deve, inclusive, ao saber de alguma questão de suspeita de algum crime contra o patrimônio público, né, como desvios de verba pública, você deve fazer a denúncia ao Ministério Público. Mas como é que o Ministério Público atua nessas situações? A gente está acompanhando uma situação aqui parecida pela região. É claro, foi uma grande operação onde foram presos o ex-prefeito e ex-vice-prefeito agora, né, de Canoinhas, é acusado justamente de desvio em muita gente lá supostamente envolvida. Tudo isso ainda está sendo, é claro, investigado pela justiça, mas mantendo a prisão, então, do ex-prefeito de Canoinhas, assim, do seu vice. Então, é uma situação que acontece muito perto aqui da gente. E o cidadão, quando ele tiver uma situação que ele suspeite, né, ele faça a denúncia para o Ministério Público, que cabe ao Ministério Público fazer essa investigação inicial e assim, se preciso for, assim como foi no caso de Canoinhas, faz lá uma operação, né, apreendendo documentos, enfim, aí vai tudo para a mão da Justiça. O promotor de justiça de Santa Catarina, Dr. Jean-Pierre Campos, fala justamente sobre essa atuação no combate às situações de crimes da verba pública. É dinheiro seu, dinheiro do cidadão que deveria ser investido, então, através de benfeitorias na saúde, segurança, enfim, tantas áreas, e que muitas vezes são aí utilizados em benefício próprio de apenas alguns. Então, o desvio de verba pública pode ser considerado como um gênero que inclui uma série de condutas que causam prejuízo ao erário, passando desde perda patrimonial, o desvio propriamente dito, a apropriação pelo funcionário público, ou que a lei fala também de malbaratamento ou dilapidação do patrimônio. Todas as condutas que estão previstas hoje expressamente na nossa Lei de Improbidade Administrativa. O Ministério Público possui à sua disposição uma série de instrumentos para combater o desvio de recursos públicos, mas que podemos dividir em duas grandes áreas. A civil, por meio do instrumento da ação de improbidade administrativa ou até mesmo da ação civil pública de reparação dos danos, ressarcimento dos danos, e também na esfera criminal, por meio da ação penal, cuja titularidade da ação penal pública é do Ministério Público. O peculato e a corrupção são condutas típicas previstas no Código Penal, como crimes praticados por funcionários públicos contra a administração pública, mas eles se diferenciam basicamente porque no peculato, que é previsto no artigo 312 do Código Penal, há uma conduta do servidor de se apropriar ou desviar em proveito dele ou de terceiro, bens, valores ou outros interesses, dinheiros da administração pública. Diferentemente da corrupção, que implica uma conduta do servidor público de solicitar ou receber uma vantagem devida ou até mesmo aceitar uma promessa dessa vantagem, o que não necessariamente, como pode se ver, repercute num dano ao patrimônio público. A corrupção, em especial, praticada pelo funcionário público é chamada de corrupção passiva e muitas vezes vem aliada a um ato do particular e que é tipificado também pela legislação como crime, como corrupção ativa. Na improbidade administrativa, a função, o papel do Ministério Público é buscar a imposição de sanções e eleitorais aos agentes públicos e beneficiários, terceiros beneficiários, que praticam os chamados atos de improbidade administrativa. Essas sanções partem desde multas civis, suspensão dos direitos políticos, perda de cargo, funções públicas, proibição de contratar com o poder público e, especialmente naquelas hipóteses onde há danos ao erário, buscar o ressarcimento desses danos. Então, a responsabilidade por improbidade administrativa não se confunde com a responsabilidade criminal e, inclusive, em vários casos, elas andam juntas e há a possibilidade de dupla responsabilização. Os prejuízos financeiros são evidentes, a partir do momento que há um desvio de recursos públicos, há uma perda patrimonial do erário, que vai ter que ser recomposta de alguma maneira. Mas indo além disso, é necessário destacar que o desvio de recursos públicos causa prejuízos sociais de natureza inimaginável, tendo em vista principalmente que esses atos basicamente acabam atingindo aquelas áreas que têm maior vulnerabilidade, assistência social, saúde, educação, e que demandam recursos do Estado para poder fazer com que o serviço público seja prestado de forma adequada à população. Uma das sanções possíveis previstas na Lei de Improbidade é exatamente a suspensão dos direitos políticos. Se há suspensão dos direitos políticos de um agente público, ele não pode, consequentemente, participar do processo político-eleitoral, porque ele não tem capacidade eleitoral ativa e nem passiva. Mas, além disso, a lei da ficha limpa previu que
havendo uma composição de requisitos, quais sejam que a condenação por improbidade seja por ato doloso de improbidade, ou seja, com vontade de praticar o ato, que importe dano ao patrimônio público ou enriquecimento do servidor, e que essa decisão tenha sido prolatada por um tribunal de justiça, ou então que já não caiba mais recurso, além do prazo da suspensão dos direitos políticos, o agente público ainda fica com seus direitos suspensos por mais 8 anos. Então, as implicações das sanções da lei de improbidade no ramo da justiça eleitoral são diretas e imediatas nos casos de desvio de recursos públicos. É papel constitucional do Ministério Público receber as representações, as denúncias de qualquer cidadão e investigar o fato por meio da instauração de procedimentos próprios, inquérito civil público ou até mesmo as investigações criminais. Então, o Ministério Público pode atuar, seja de ofício ou inclusive demandado pelo cidadão, quando recebe qualquer tipo de denúncia, representação, reclamação pelos nossos canais de comunicação, seja ouvidoria, denúncia ou até mesmo em contato direto com o promotor de justiça da comarca.